Vamos falar então sobre esse grau de investimento após o anúncio da Moody's. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que se o governo como um todo continuar sem baixar a guarda em relação às contas públicas, será possível conquistar o grau de investimento ainda no atual mandato do presidente Lula. Vamos ouvir. Se o governo como um todo compreender assim que esse esforço que está sendo feito produz os melhores resultados e continuarmos sem baixar a guarda em relação às despesas, em relação às receitas, fazendo o nosso trabalho, eu acredito realmente que nós temos a chance de completar o mandato do presidente Lula, reobtendo o grau de investimento. Bom, Eliane, essa decisão, ela pegou de surpresa alguns analistas de mercado financeiro, ouvidos aqui pelo Estadão, em meio a essas incertezas sobre a solidez da política fiscal do governo. Queria que você falasse um pouco disso e também das entrelinhas aí dadas pelo ministro nessa fala. É aquela história, né? O próprio ministro admite que a questão fiscal ainda é um empecilho para recuperação do grau de investimento. Então, o Brasil melhora, isso é óbvio que é uma boa informação, uma boa notícia para o país, para todos nós, para os investidores, etc., né? Mas foi um tanto surpreendente. Na verdade, o que impulsionou essa... Vamos falar então sobre esse grau de investimento após o anúncio da Moody's. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que se o governo como um todo continuar sem baixar a guarda em relação às contas públicas, será possível conquistar o grau de investimento ainda no atual mandato do presidente Lula. Vamos ouvir. Se o governo como um todo compreender assim que esse esforço que está sendo feito produz os melhores resultados e continuarmos sem baixar a guarda em relação às despesas, em relação às receitas, fazendo o nosso trabalho, eu acredito realmente que nós temos a chance de completar o mandato do presidente Lula, reobtendo o grau de investimento. Bom, Eliane, essa decisão, ela pegou de surpresa alguns analistas de mercado financeiro, ouvidos aqui pelo Estadão, em meio a essas incertezas sobre a solidez da política fiscal do governo. Queria que você falasse um pouco disso e também das entrelinhas aí dadas pelo ministro nessa fala. É aquela história, né? O próprio ministro admite que a questão fiscal ainda é um empecilho para recuperação do grau de investimento. Então, o Brasil melhora, isso é óbvio que é uma boa informação, uma boa notícia para o país, para todos nós, para os investidores, etc., né? Mas foi um tanto surpreendente. Na verdade, o que impulsionou essa melhora da nota do Brasil foi o crescimento da economia, porque assim como ocorreu em 2023, em 2024 está se repetindo aquilo. A previsão de crescimento do país era para baixo, né? Era sempre mais negativa, mais assim soturna, e foi melhorando. Em 2023, né, no final do ano, o crescimento do Brasil surpreendeu positivamente, foi uma festa. Em 2024 está acontecendo esse mesmo processo, né? O ano começou com uma previsão de crescimento baixo e está chegando ao fim com uma previsão ali de um crescimento bastante mais significativo do que previsto inicialmente. Então esse foi o grande fator, né, a melhora do PIB brasileiro em relação às previsões. Esse foi o grande fator a favor da melhora da nota do Brasil na Moody's, que é uma das grandes agências de classificação de risco de crédito. É super importante, os investidores do mundo inteiro acompanham, registram, né, a Moody's e seguem a Moody's, né? Mas o crescimento tem uma previsão positiva, melhor do que inicialmente, mas a questão fiscal continua muito preocupante. O governo é um governo gastador, né, com um presidente da República que defende gastos, né, que esse negócio de ter que economizar, não tem nada disso, tem que gastar, gastar, gastar.
né? Aquela velha história de que gasto é vida. Não, né, há controvérsias, né? Então, a questão agora, como o próprio ministro da Fazenda admite, o Fernando Haddad, a questão agora é controlar os gastos e garantir a arrecadação. Aliás, cá para nós, aqui em família, né, esse recado do Haddad me soou um recado muito mais para dentro do governo, talvez para dentro do próprio Palácio do Planalto, do que para o país inteiro. Muito bem. Outro dado de hoje, Eliane, que acabou de sair uma pesquisa Quest sobre a avaliação do governo Lula e a vossa aprovação dele e também do governo. Por exemplo, comparando com junho, aqui que eu estou vendo, em junho, o presidente teve boas notícias, a avaliação positiva e a aprovação do governo tinham subido em junho, mas agora, nessa pesquisa de setembro, relativa a setembro, caíram, segundo a pesquisa da Quest, que acabou de ser divulgada. Então a avaliação positiva caiu 4 pontos, era de 36% em junho, caiu para 32%, então está fora aí da margem de erro, que é de 2 pontos. E estou vendo aqui que também a aprovação do jeito de governar do presidente Lula também caiu de 54% para 51%, só alguns dos dados da pesquisa, Eliane. Pois é, você sabe que tem um dado nessa pesquisa Quest, que hoje é a grande pesquisa, né? Um grande instituto de pesquisa, são dois, né? O Quest e o Datafolha. O Quest cresceu muito, né? Tá muito ativo, está sendo usado pelas próprias campanhas como uma referência, mas enfim... um dado que eu achei muito relevante nessa pesquisa é que o percentual dos que acreditam que o Lula se sai melhor do que o Jair Bolsonaro recuou 13 pontos, de 51% para 38% desde julho, né, com uma margem só de 2 pontos percentuais, margem de erro. Foi uma queda muito expressiva, gente. Significa o seguinte, que em julho, mais da metade dos pesquisados achavam que o governo Lula era bem melhor do que o do Jair Bolsonaro. Então, é mais da metade. Agora, só 38% acham que o governo Lula é melhor do que o do Jair Bolsonaro. E isso, para mim, acende um sinal amarelo dentro do gabinete presidencial. Tem que fazer uma revisão aí, fazer um meia-culpa, ver onde é que, onde é que a coisa está pegando, né? Mas, além dessa questão da comparação entre os dois governos, tem o recuo, o próprio recuo, né, da aprovação da gestão de 54 para 51, né, mas o índice ainda é maior que a rejeição. Ou seja, a gestão do Lula é aprovada por 51%, mais da metade, e a rejeição à gestão é calculada em 45%. Né? É curioso que só 5% não souberam responder. Ou seja, todo mundo está prestando atenção e todo mundo tem uma opinião clara sobre o governo, a gestão Lula e o Lula. Então, só 5% não souberam responder. É bem baixinho, né? Seguimos com Eliane Cantanhede aqui no Jornal Dourado, agora para falar sobre o presidente Lula, que tinha viagem marcada um pouco mais cedo ontem, né? Saindo do México, voltando aqui para Brasília. E no final das contas, precisou trocar de avião por conta de uma pane no avião presidencial que ele estava usando junto com a comitiva. Eliane, estava vendo aqui na agenda se tinha alguma atualização. Ainda não tem nenhuma atualização do horário de voo e da previsão de chegada, mas às 9 da manhã, né? Agora, estamos na iminência, talvez,
da chegada do presidente da comitiva. Mas passou um susto, né? Todo mundo lá que estava no avião. A última informação de agora há pouco é de que o avião decolou do México por volta da meia-noite e que o presidente deve pousar em Brasília às 10h30 da manhã, ou seja, daqui a mais ou menos uma hora e pouco, no horário de Brasília. Então, o presidente Lula, a primeira-dama, enfim, a comitiva presidencial estavam nesse avião da FAB, decolou do México e teve um problema técnico, né? Pelas informações que a gente tem até agora, um dos motores falhou. Então o avião ficou mais ou menos 5 horas, quase 5 horas, sobrevoando o México em círculos. Para quê? Para consumir combustível. O avião, quando pousa, né, ele com o tanque completo é perigoso, né? É um avião muito pesado para pousar com tanto combustível, com o tanque cheio, então ele precisa gastar combustível para estar em condições ideais de pouso. Então imagina você dentro de um avião, quase 5 horas, rodando em círculo, para gastar combustível com um motor só funcionando. É estressante. Eu adoro avião, não tenho medo de avião, mas a gente reconhece que não é nada agradável. Quase 5 horas parece uma eternidade nessas horas. Mas o Lula pousou por volta de 10 horas da noite no México, pousou de volta, pousou em segurança e aí trocou de avião e veio para o Brasil, então, com um avião reserva da Força Aérea Brasileira, da FAB. E depois dessas 5 horas rodando em círculos, ele teve que passar mais praticamente 2 horas ainda no México até embarcar no novo avião e voltar. Mas até agora está tudo bem, é esperar que ele pouse aqui no Brasil por volta das 10h30. Enquanto isso, né, o Lula vindo para cá e o outro avião da FAB já decolou nessa madrugada para o Líbano, né, com a expectativa de um pouso de manutenção, para renovar aí o combustível em Lisboa. Então o pouso sai de Brasília. Não, aliás, saiu do Galeão, no Rio de Janeiro, desculpem, saiu do Galeão, faz uma escala técnica em Lisboa e segue para o Líbano. Agora, gente, vamos combinar, né? São 21 mil brasileiros no Líbano. Até agora estão listados em torno de 3 mil que querem voltar ao Brasil e precisam de ajuda do governo. E esse avião que foi para lá, foi para o Líbano, para Beirute, que está com o aeroporto ainda aberto, comporta 220 pessoas. Isso não dá nem 10%, atenção, nem 10% dos que se inscreveram para voltar. E aí a gente fica pensando como é que vai ser, né, o critério para a volta dessas pessoas. Sim. Porque é claro que a prioridade é para idosos, crianças e pessoas que têm algum tipo de, vamos dizer assim, de doença, algum tipo de dificuldade, de deficiência. Ok, mas se é menos de 10% de quem pediu para voltar, é uma escolha de Sofia, gente, é muito complicado. E além disso, a gente fica pensando, quantos aviões serão necessários para trazer todo mundo que precisa sair? E em quanto tempo? Porque a situação no Líbano é gravíssima, né? E agora a situação de todo o Oriente Médio está desesperadora, né? Depois que Israel decidiu ir já
começa a executar, começou ontem mesmo, a invasão do sul do Líbano por terra, botou tanques no território libanês. E o Irã, né, que é ali o líder dessa oposição a Israel e que é o grande controlador e financiador do Hezbollah, já jogou ontem em torno de 180 mísseis para Israel. Agora tem uma diferença, né? O bombardeio de Israel é um bombardeio muito efetivo e é assim que ele vem matando as cúpulas do Hamas e do Hezbollah. Mas não se viu uma só imagem de explosão, morte, destruição dos mísseis do Irã em Israel. Muito bem. E antes de a gente mudar de assunto, só uma atualização que hoje Israel declarou o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, como persona não grata. Ele está proibido de entrar no país, e o comunicado aí do Ministério das Relações Exteriores diz que foi porque a ONU não condenou de forma inequívoca o ataque do Irã ontem a Israel. Então piora também no aspecto político essa crise. E tem mais, Oi, né? diga. Eu até hoje de manhã estava conversando, trocando em mensagem, né, com uma fonte do Itamaraty. Eu estava dizendo, daqui a pouco ninguém mais pode entrar em Israel, porque o Lula, por exemplo, é persona não grata, não pode entrar em Israel. Agora o Guterres é persona não grata, não pode entrar em Israel. Eu nunca ouvi falar, sinceramente, é claro que deve ter havido, mas eu nunca ouvi falar de algum país que proibisse, que vetasse a entrada do secretário-geral da ONU em seu território. Ou seja, Israel está indo para o tudo ou nada. É isso. Bom, Eliane, para a gente concluir, outro tema do dia, o ministro Alexandre de Moraes liberou o desbloqueio daquelas contas da plataforma X para que a empresa possa pagar multas, né, impostas pela justiça por descumprir ordens judiciais, mas o X continua bloqueado no Brasil, não tem acesso ao X ainda pela plataforma. Foram dois movimentos assim, combinados ontem, não combinados entre os personagens, mas que tem a ver com a internet. Um é essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de desbloquear as contas do X para que o X possa pagar aqueles 10 milhões de reais, 5 milhões por dia, por descumprimento da determinação judicial de que o X estava suspenso. Então o X deu um jeitinho de quebrar a suspensão, de voltar a funcionar aqui por 2 dias, e a multa é de 10 milhões de reais. Então Alexandre de Moraes deu mais um passo ao liberar as contas, mas estamos a quantos dias das eleições? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Há 4 dias das eleições e nada do X voltar ao ar. E a outra decisão foi que o governo publicou as apostas, as bets que estão pedindo regularização, oficialização no Brasil, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um anúncio importante. Atenção, todo mundo, eu acho que nós da imprensa e da mídia em geral temos que fortalecer esse anúncio. Você que tem dinheiro nessas bets, e particularmente nas bets que não pediram regularização, retirem rapidamente o seu dinheiro, porque elas vão ser consideradas ilegais em 10 dias. Você tem 10 dias para retirar o seu rico e suado dinheirinho. Eliane Cantanhede, sempre conosco a partir das 9 aqui no Jornal Eldorado. A gente volta a conversar amanhã, Eliane. Obrigada, um beijo. Beijo, até amanhã.